Salve, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Umbanda Só Umbanda. É mais um vídeo do nosso curso Umbanda para Todos. E no nosso último vídeo nós falamos sobre Oxalá. E nesse vídeo nós vamos falar sobre um orixá que é muito controverso. A sua própria existência é controversa. Mas antes disso, deixe eu me apresentar para vocês. Eu sou Beto Ângeli, sacerdote umbandista do terreiro de Umbanda Jardim do Céu, que fica em Diadema, São Paulo. E nossos trabalhos acontecem todas as quartas-feiras, a partir das 19h30. São sempre gratuitos, ok? Então é só chegar e você será atendido. Para você que está acompanhando o curso no YouTube, deixa um like para a gente, ajuda o crescimento do canal. Deixa o seu comentário aqui no setor de comentários, né? Deixa um ok, um axé, qualquer coisa. Os comentários ajudam a movimentar o vídeo. Se você está chegando agora, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, seu comentário, ative o sininho de notificações para que você possa receber todas as nossas notificações e acompanhar esse curso completo. Nós já temos aí praticamente 50 aulas, né? Então tem bastante coisa desse curso para você ver do que passou e ainda tem bastante coisa por vir. Se você quiser o suporte de dúvidas, né? Se você quiser o plantão de dúvidas, quiser tirar sua dúvida lá no suporte e quiser o certificado no final, aqui embaixo no Mostra Mais, você clica lá no Mostra Mais, ele vai aparecer lá toda a descrição do vídeo e na descrição do vídeo tem lá o link da nossa plataforma. Lá você vai se matricular no curso e vai assistir o curso gratuitamente. Você não vai pagar nada. Mesma coisa que o YouTube. Só que lá o curso está organizado e lá nós temos a central de dúvidas, onde você coloca ali a sua dúvida e eu respondo pessoalmente cada uma das dúvidas para que não sobre nenhuma dúvida a respeito dos temas das aulas. E lá, quando acabarmos as aulas, vai ter certificado. Aqui no YouTube não dá para colocar certificado para vocês. Por quê? Eu não tenho controle sobre quem assiste todas as aulas e quem não assiste. Então, entra lá na plataforma, assiste as nossas aulas do curso desde o comecinho, pega o curso inteiro e ganha o certificado no final. Tem gente que está assistindo no YouTube e fala assim, quando chegar lá no final, na hora do certificado, aí eu vou lá na plataforma. Só que quando você for lá na plataforma, você vai ter que ver todas as aulas de novo para poder ter o certificado, porque a plataforma registra quando você assiste ou não a aula. Então, se você deixa de assistir uma aula, ela não deixa você passar para a próxima. Então você vai ter que assistir todas as aulas de novo lá. Então já vale a pena assistir lá. Copia o link desse vídeo, encaminha para os seus amigos, encaminha para os seus irmãos. Vamos todos incentivar o estudo da Umbanda. Bom, hoje nós vamos falar sobre Logunã. São poucos os terreiros que efetivamente cultuam Logunã. Logunã é um orixá que foi revelado através do pai Benedito de Aruanda, do médium Rubens Saraceni. Antes de mais nada, eu quero deixar claro para vocês que não há de se confundir a doutrina praticada por mim com Umbanda Sagrada. Eu não tenho nenhum vínculo com Umbanda Sagrada e não a pratico. Mas eu trago alguns fundamentos trazidos por Rubens Saraceni através de sua literatura. Da mesma forma que eu acompanho a literatura de outros grandes ícones da Umbanda. Mas não vem ao caso aqui as literaturas em si, e sim o orixá. É um orixá muito controverso. Muita gente fala assim, esse orixá não existe. Para você saber se esse orixá existe ou não, é na prática do terreiro, é no dia a dia, é cantar para esse orixá e sentir a energia. Se você chama por algo que não existe, aquilo não vem. Agora, se você chama por algo que existe, ele responde. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu não tenho aqui em casa um gato. Não tenho um gato, um animal, gato. Eu posso chamar pelo gato do jeito que eu quiser. Eu posso colocar ração aqui na mesa. Eu posso chamar, gritar, bichano, sei lá o nome do gato, né? Posso chamar ele de todas as formas possíveis. Ele não vai vir. Por quê? Porque ele não existe. Agora, se eu tivesse um gato nesta casa, muitas vezes eu estaria aqui gravando
e com certeza ele viria independente de eu chamá-lo, porque ele vai se fazer presente porque o ambiente é dele. Ah, mas essa comparação do gato é meio boba. É uma comparação boba, mas é para que você compreenda que a existência do orixá não está no fato de você chamá-lo ou não. Ele se faz presente independente de ser chamado. Agora, se você quiser testar, chega lá no seu terreiro, canta para esse orixá, toca para esse orixá, sente a energia. Se a energia vier, é porque ali tem o orixá. Se a energia não vier, então talvez ele realmente não exista, não é verdade? Mas, se você vai praticar ou não vai praticar, se você levará adiante ou não aquele conhecimento que você aprenderá sobre o seu orixá nesta aula, não me importa. O que me importa é que, se alguém te perguntar lá na frente o que é, você aprendeu e você saberá dizer, acreditando ou não, cultuando ou não, você saberá dizer. Então, eu vou chamar aqui a nossa lousa digital, cadê ela? Aqui. E na nossa lousa digital, a gente vai começar então a falar um pouco mais sobre a nossa mãe Logunã. Deixa eu só ajustar as coisas aqui na lousa, ajustando o microfone. Ok, vamos lá. Logunã. Ela pode ser escrita desta forma ou pode ser escrita assim, ó. Logunã. É um orixá também conhecido pelo nome Oiá Tempo. Oiá Tempo foi o primeiro nome trazido para esse orixá pelo pai Benedito de Aruanda. Foi o primeiro nome trazido para esse orixá, mas houve muita confusão por conta do termo Oiá estar ligado também a Iansã. Então muitas pessoas começaram a falar que era uma Iansã do tempo, enquanto entendia-se que era um outro orixá. E aí, por conta disso, Pai Benedito de Aruanda revelou este nome, dizendo ser ali o nome o qual nós deveríamos chamar esse orixá. O que eu vou fazer aqui para vocês? Eu vou fazer um jogo de palavras aqui, eu vou colocar diversas palavras aqui que nos remetem à atuação desse orixá, para que a gente possa compreendê-lo, né? Por quê? Porque Logunã, ou Oiá Tempo, é um orixá que dá sustentação ao campo da fé de todos os seres. Ela atua junto com Oxalá, naquela linha de Umbanda que nós chamamos de linha da fé, que nós já vimos, né? É aquela que atravessa o nosso planeta. Já fiz esse desenho na última aula, não é isso? Nós temos aqui Oxalá e nós temos aqui Logunã, né? Ela é um orixá que, lado a lado ali com Oxalá, por conta dessa linha da fé, ela ampara todas as manifestações de fé. E ela ampara principalmente aqueles que se dedicam a ensinar, a orientar, a corrigir, né, as falhas daqueles que desejam evoluir em sua ligação com Deus, com o divino, né, que é o próprio sacerdote, né? O campo de atuação de Logunã é o campo religioso. Ela atua na ordenação do caos religioso. Opa, peraí que eu sacaneei o botão aqui. Ela atua na ordenação do caos religioso. Ela está ligada na proteção direta dos sacerdotes. E aí o que acontece, né? Quando a nossa fé oscila, né? Quando você está com dificuldade de ter fé, quando você tem uma dúvida, descrença, ou no outro extremo, né? Às vezes você tem um fanatismo. Quando você tem essas situações negativas, a Logunã vem e absorve a fé. Ela tira de você
a fé que está em desequilíbrio, para poder colocar você de volta num caminho equilibrado da fé. Logunã, ela é, como eu já disse na outra... peraí, às vezes enrosca o negócio aqui. Como eu já disse na outra aula, ela é o tempo. É o tempo no sentido cronológico. Lembra que nós falamos lá que Oxalá e Logunã são espaço, tempo. Eles são a dupla, né? Oxalá, Logunã. Formando ali a dupla espaço-tempo. Aí entra aquela história, né? Por isso que fala Oiá tempo, né? Porque é um orixá tempo, tempo cronológico, não o tempo climático, como Yansan, por exemplo. E aí por isso que nós dizemos que ela é uma divindade atemporal, ou seja, ela é o próprio tempo, mas ela não está sujeita ao tempo. Atemporal. O que quer dizer atemporal? Sem influência do tempo. Ou seja, ela não sofre a ação do tempo, né? Ela é o próprio tempo em si. Ela está o tempo todo no presente, no passado e no futuro. Ao mesmo tempo, é ela quem dá aos guias a visão atemporal. Ela é o orixá da clarividência, né? Aquela clarividência atemporal que te permite ver o passado ou o futuro. A nossa relação, né, a nossa noção de espaço-tempo depende da movimentação dos corpos celestiais, né, dos astros no espaço. A gente tem aquele conceito, né, de tempo, um senso cronológico baseado em dia e noite, né? Então a gente tem lá o Sol, vamos fazer um solzinho aqui, e em volta do Sol nós temos os planetas. Um desses planetas é a Terra. Conforme a Terra vai girando em torno do Sol, a gente vai tendo a noção de dia e noite. Perdão, não é quando ela vai girando, eu sei que vão me corrigir, tá? É o movimento de rotação que dá a noção de dia e noite. Rotação. É isso que dá, a gente faz na hora, de cabeça, então acaba saindo umas gafes dessa. Movimento de rotação, que é o que a Terra faz em torno de si mesma, nos dá a noção de dia e noite. Quando ela gira em torno do Sol, nós passamos a ter uma noção de ano e de estações climáticas. Como primavera, verão, outono, inverno, enfim. Então, por conta dessa movimentação do tempo que nós temos, que nos dá a noção do tempo, nós dizemos que tudo era parado, nada se movimentava antes de Logunã dar o start ali. E como que ela dá o start dela? Dando um giro, né? O seu principal símbolo é a espiral, que representa o giro dela, o giro do tempo. A função principal de Logunã, na criação ali ao lado de Oxalá, é de corrigir, reequilibrar, reordenar, cuidar de quem atua com má intenção, ou seja, mal intencionados, aqueles que são mal intencionados na fé, que se aproveitam da fé dos outros. Lembra quando a gente brinca, fala que a pessoa vende o álcool gel a R$300 porque ele foi benzido, né? Ou quando a gente fala do cara que vende caixinha de kit dos orixás para você poder rezar em casa, sendo que você não precisa disso para rezar. Então, esse tipo de pessoa é o tipo de gente que vai ser cobrado por ela. Todos aqueles que desvirtuam situações, que desvirtuam o caminho correto das pessoas na fé, sofrerão uma ação ordenadora de Logunã
o tempo todo. O tempo dela é como um vazio cósmico, né? São retidos ali todos os espíritos que atentam contra os princípios da religiosidade. Então os falsos profetas, aquelas pessoas que enganam, que extorquem dinheiro, né? Eles são presos no vazio cósmico. Lá na frente, na hora que a gente for falar dos símbolos, eu vou voltar àquele símbolo que eu desenhei ontem. E a gente vai entender essa relação simbólica de Logunã com o vazio cósmico, né? Porque assim, ó, enquanto a gente fala assim, Oxalá é o sol, é a vida, né? É o calor, é o que nos aquece, Logunã acaba sendo o cosmos, né? O cosmos, o frio. A gente opa, não é fio. Deixa eu voltar aqui que tá piorando. Aqui. O frio. Ela é o frio. A gente costuma dizer que Logunã é a frieza de Deus. Se em Oxalá nós temos um Deus que perdoa, um Deus benevolente, em Logunã nós temos um Deus rígido, frio, né? Oxalá, ele age como se fosse um pai amoroso, né? Que fortalece no íntimo dos seres aquela força do Criador, tal. Enquanto Logunã, ela é o tempo que faz as pessoas caminharem procurando, né? Ela é o rigor divino, né? Dos filhos que fogem do Criador, que mentem, que enganam. Oxalá é considerado o orixá da fé, enquanto Logunã é o tempo, pois é o tempo que atua no ser, acelerando a sua busca pela fé, né? Ele normalmente a fé ela evolui com o tempo. Então, você que frequenta um terreiro, você não pode olhar para o seu passado e dizer, nossa, hoje eu acredito muito mais do que antes. É porque o tempo vai nos trazendo fé, né? Oxalá, como a gente disse ali antes, deixa eu apagar isso aqui para a gente poder brincar aqui mais. A gente disse antes que Oxalá irradia fé o tempo todo para o mundo e que ninguém escapa dessa fé, né? Enquanto isso, Logunã o tempo todo absorve. Lembra que eu falei na outra aula lá sobre a linha, a diferença do absolve e absorve? Ela absorve o tempo todo essa fé. Logunã. Então a fé vem seguindo esse fluxo aqui e com isso ela vai absorvendo a fé, né? Existem em outras culturas muitas divindades que também fazem isso, que são outros nomes que se dá para Logunã, né? Nós temos, por exemplo, na cultura egípcia, nós temos Nut, que é a divindade do céu. O corpo dela forma uma abóbada celeste, né? Que vem como um arco sobre a terra, tal. É o próprio céu, o espaço vazio. Tem outras divindades que também se assemelham às características de Logunã. Mas é importante que a gente compreenda que essas características do orixá, né, elas são sempre expansivas, né? Todo orixá tem as suas características principais e algumas características extras, né, secundárias, vamos dizer assim. E Logunã, apesar de ser a regente do tempo, ela pega-se como regente da religiosidade. Então, quando você vê, às vezes a gente fala assim, a pessoa sai de um terreiro e fala assim, olha, eu saí daquele terreiro porque aquele sacerdote está fazendo uma coisa errada, alguém deveria puni-lo, alguém deveria fazer alguma coisa. Logunã vai puni-lo. É a mão pesada de Deus. É quem vai
pegar aquele espírito e jogar no vazio cósmico. E ele no vazio cósmico, ele vai ficar sob domínio de Logunã, para que futuramente ele seja entregue a Exu e seja esgotado, né? E tem também os fatores, né, dos orixás, que é aqueles, os fatores não, as qualidades ali, os elementos dos orixás, os atributos dos orixás, que eu montei ali para vocês do Oxalá, e eu vou fazer aqui para vocês também de Logunã, para a gente poder ter uma ideia. Eu vou escrever aqui de novo Logunã, para a gente não se perder, né? Porque aí vai que você quer copiar, né? Você não se perde. Então, primeira coisa que nós temos que ter aqui em relação a ela é o seu fator divino, o seu fator, né? Você lembra que a gente falou sobre os fatores? A fatoração, né? O fator é o que? O fator é o verbo. Para você que já esqueceu, né? Faz muitas aulas que a gente falou sobre isso. O fator é o verbo, a palavra divina, né? É a ação. E o fator de Logunã é o fator condutor. Por quê? Porque ela conduz, o verbo dela é conduzir. E ela também tem o fator desmagnetizador, que é o oposto do Oxalá. Enquanto o Oxalá absorve, traz as pessoas, congrega as pessoas, ela desmagnetiza, ela faz sair. Então, por exemplo, se você se tornou fanático na sua religião, se você se tornou uma pessoa que está lá no terreiro, mas você é fanático, você é uma pessoa muito... O Logunã vai atuar para te tirar dessa vibração, e para isso pode ser que ela te afaste da religião. Ah, mas pô, o orixá vai me afastar da religião? Sim, porque ele não vê a religião como uma célula, como um núcleo, né? Ah, o terreiro precisa daquela pessoa, a pessoa precisa do terreiro. Não, ele vê de forma muito mais ampla. Ele vê o quê? Ele vê que ali existe um ser que está desequilibrado na fé, na religiosidade, e ele atua para reequilibrar, né? Vamos voltar aqui para os nossos elementos aqui, né? E também, como a gente viu que Oxalá cristaliza, ilumina, né? Ela tem o fator descristalizador, ou seja, o verbo dela, a ação dela descristaliza. Você lembra que cristalizar é ela iluminar. Então aquela pessoa que está muito iluminada, mas começa a agir de forma negativa, começa a ficar opaca. Ela começa a perder seu brilho, perder sua luz, né? Ela também, assim como Oxalá, atua sobre o elemento cristalino. Por quê? Porque a sua principal ação é essa opacidade que a gente viu aqui, ó. É tirar aquele brilho de quem não está sabendo lidar com ele. E a polaridade, ou seja, o orixá com quem ela se polariza, como você já sabe, é Oxalá. É Oxalá, o orixá que ele se polariza, né? E logo depois, além dessa questão, vocês lembram, né? Um irradia, o outro absorve. Além dessa questão aqui, nós temos também a questão da cor ou das cores de Logunã. Quais são as cores de Logunã? Assim como Orixá, como Oxalá, né? O Oxalá tem o dourado, né? Ela também tem as suas cores bem específicas. Ela tem o prateado. Ela tem também o branco, que é universal a todos, né? Branco. Eu acho que o branco eu nem vou ficar mais colocando, né? Eu vou apagar esse branco aqui, porque assim, ó, todos os orixás pegam o branco, tá? Então já fica a explicação aqui para você. O branco serve para todos eles. Ela tem aqui o azul escuro, que a gente chama de azul petróleo, que ele é quase preto, dá para confundir com preto, né? Vou colocar aqui uma virgulinha aqui. Nós damos a ela também a cor fumê,
E na verdade, dependendo da variação que você tiver, né, da doutrina da sua casa, você pode aí incluir ou retirar outras cores de acordo com a orientação espiritual que você tiver. Ervas. Ervas é uma coisa legal de você saber, porque às vezes você vai fazer um banho na força daquele orixá, né? E aí você pode pegar as ervas deles. Por exemplo, no caso de Logunã, você pode usar o eucalipto. Além do eucalipto, a gente falou aqui para Oxalá também, e eu falei que vários orixás pegam algumas ervas, tem o alecrim e também o anis. É lógico que tem outras ervas para Logunã, assim como essas ervas que aqui estão servem para outros orixás também. Eu já falei isso lá na outra aula, né? E a gente aproveita aí para usar como exemplo. Aqui nos símbolos, vamos colocar aqui, ó, símbolos. O primeiro símbolo de Logunã é a espiral. A espiral significa o tempo, né? Ela é aqui o tempo. Mas também podemos utilizar este símbolo aqui, ó. Lembra que eu passei para vocês esse símbolo para Oxalá? Então aqui nós temos Deus e aqui nós temos Oxalá. Deus é tudo e Oxalá é o princípio. E aí eu vou mudar a corzinha aqui só pra gente poder brincar, tá? Vou mudar minha corzinha aqui, ó. Logunã é o cosmos que está entre Deus e Oxalá. Então Logunã, ela está ali no meio dos dois, preenchendo aquele vazio entre os dois, né? Ponto de força da natureza tem que ser tempo aberto. Como assim tempo aberto? Você vai sair num campo aberto da natureza onde não tenha cobertura, né? Onde você esteja livre de coberturas ou de coisas do gênero, né? Flores. Quais são as flores de Logunã, né? A gente costuma dar para ela normalmente rosas amarelas. Nós damos a ela também, assim como para Oxalá, palmas brancas. Aí você fala palmas brancas, a pessoa pensa que você está falando de palmas, de bater palmas, né? Aqui no lugar de palmas brancas, você também pode usar amarelo, tá, gente? Amarelo é secundário, mas dá para usar também. E flores do campo. Flores do campo também é muito usado para Logunã. Depois disso nós temos as pedras. E nas pedras nós costumamos usar para Logunã quartzo, fumê. O quartzo fumê é uma pedrinha, né, de quartzo, parece um cristal, mas ele é fumê, ele não é totalmente transparente, ele é escurinho, né? E também nós usamos o cristal encrustado. Aí você me pergunta assim, nossa, mas o que é o cristal encrustado? Eu vou te mostrar aqui. Na verdade o que eu tenho aqui não é um cristal encrustado, eu achei que fosse. O que eu tenho aqui é uma pedrona de cristal, né? Não é um cristal encrustado. Cristal encrustado é aquele que é cheio de pontas, assim, sabe? Ele é completamente, você aperta a mão nele assim, você sente espetar a sua mão. Eu tenho um lá no terreiro. A gente usa um
lá no terreiro. Vamos seguir aqui então com as nossas anotações, né? A gente tinha falado também para Oxalá sobre metais, né? Metais ou minérios. Lembra que a gente deu ouro, prata para Oxalá? Para Logunã nós vamos dar o estanho. Não é estranho, tá? É estanho. Estanho. Minha letra fica feia nesse negócio aqui, né? No caderno também, sabe? Ela sempre fica feia em todos os lugares. Quando a gente fala aqui de astros ou corpos celestiais, né? Logunã é o cosmos. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco? Se Oxalá é o Sol, Logunã é o cosmos, né? E aí eu vou apagar esse trecho aqui, tá, gente? Eu vou apagar aqui em 3 segundos. 3, 2, 1, apagou. Porque aí a gente vai escrever aqui mais coisinhas sobre ela, né? Aqui a gente pode colocar aqui, ó, dia. Dia. A gente tem como dia para ela, dia para Logunã, a gente pode dar o mesmo dia de Oxalá, que é a sexta, tá bom? Costuma-se cultuar ela em todos os dias, mas nós damos primordialmente o sábado, porque o sábado é o dia das Iabás. Então toda orixá feminina que não tem o seu dia próprio está aqui na Iabás. Eu acho uma extrema injustiça, mas é como nós cultuamos, né? É como nós costumamos cultuar. E a sua data, a data de comemoração do seu dia é 11 de agosto. 11 de agosto é o dia que nós costumamos cultuá-la. Logunã divide com Oxalá o nosso chakra coronário. Você lembra, né, que eu desenhei lá para você? O chakra coronário é esse aqui, que está no topo da nossa cabeça, né? Onde fica ali a auréola do anjinho, né? É o chakra coronário. E bebida? Que tipo de bebida nós podemos oferecer a Logunã como um agrado, né? Ou como uma firmeza? Normalmente nós damos água, que pode ser tanto água mineral como água de chuva. E também costumamos dar o licor de anis. É um licor muito comum de encontrarmos. Ele é doce, como a gente costuma dar para as iabás, e é de anis, que é uma das ervas de Logunã, né? E quando nós saudamos Logunã, né, a sua saudação, nós dizemos assim, por exemplo, salve nossa mãe Logunã, aí nós respondemos assim, ó, opa, volta aqui, ó, olha o tempo, minha mãe. Percebam que, diferente da saudação de outros orixás, por exemplo, Iemanjá, Odoiá, Odociaba, Oxum, Ora Ieiô, né? O Ieiô, Aieiô, né? Ogum, Ogunhê, Patacori, Xangô, Caô, Cabecilê. Então, cada orixá tem a sua saudação. Logunã, ela recebe uma saudação totalmente em português. Olha o tempo, minha mãe. Por quê? Porque a revelação dela ocorreu na Umbanda nos tempos modernos agora, né? Na Umbanda recentemente, aí nós podemos dizer que fazem de 20 a 30 anos que houve a sua revelação. Então, ela já estava sendo cultuada ali. A sua forma de culto já estava dentro do Brasil. Por isso nós temos uma saudação ali completamente em português para poder saudar
essa nossa amada mãe. E aí nós vamos também falar um pouco sobre o sincretismo. Sincretismo. Nosso sincretismo religioso da Umbanda, né, com relação a Logonã. Normalmente, o que acontece nos sincretismos, né? A gente pega a representação do orixá, né, na Umbanda, do orixá. Deixa eu abrir aqui minha câmera para você. A gente pega o orixá e faz uma associação ali das suas qualidades ou defeitos, né? Assim, entre aspas, né? A gente não acredita que tenham defeitos, mas numa forma mais lúdica, né? E comparamos com o orixá para que saia. E de Logonã, o sincretismo é Santa Clara, né? Eu vou até anotar aqui para vocês, para você poder copiar ali depois, né? O sincretismo é com Santa Clara, que é comemorada no dia 11 de agosto. Por isso que nós comemoramos aqui essa mãe nessa data, tá? Santa Clara, ela é comemorada em agosto. O principal elemento de aproximação entre elas é justamente a fé, pois a Santa Clara ganhou ali a sua santidade, né? E foi glorificada através do tempo porque ela atingiu causas difíceis, né? Em que o fiel, né, a pessoa que pede para ela, tinha que se livrar totalmente das suas amarras, né? Daquilo que o impedia de caminhar. E por fim, que é uma das coisas que a gente também falou ali sobre Oxalá, nós temos, eu vou apagar aqui para escrever, para ficar legal, nós temos também filhos e filhas de Logonã. E quais são as qualidades ou defeitos que tem esses filhos de Logonã? Normalmente eles são pessoas fechadas. Quer dizer que ele fala pouco de si. Ele não costuma ficar falando, né, bastante dele. E isso aqui também faz com que seja uma pessoa discreta. Então não é o tipo de gente que vai chegar fazendo muita bagunça, né? Não é o tipo de pessoa que vai chegar chamando atenção, e acaba sendo até simpático. Acaba sendo simpático na maioria das vezes, né? Porque é aquela pessoa que chega ali de boa, quietinho e tal. Normalmente eles acreditam que as coisas se alcançam através do esforço. Então não são pessoas que acreditam ganhar coisas de mão beijada. Elas são pessoas que acreditam que tem que ser com esforço, tem que ser com luta, né? E eles fazem isso com muita elegância. E são pessoas extremamente respeitadoras. É bem interessante nisso, né? Eles gostam muito, justamente por serem fechados, né? Eles gostam muito de ter seu espaço. Então, se você conhece um filho de Logonã e você tenta grudar como chiclete, né? Ficando em cima ali, sabe aqueles amigos que ficam grudados, que não podem, que não pode ver a pessoa que já fica em cima? Então você vai arrumar confusão aqui. E não adianta fazer planos, tá? Eles gostam de viver um dia de cada vez. Então, normalmente são pessoas que são ruins nos planos, né? Ah, vamos fazer os planos de viajar. Não, vai viajar, vamos pegar as coisas e já vamos viajar logo, né? Tem que tomar cuidado no relacionamento com a pessoa que é regida por Logonã,
porque essas pessoas tendem aos ciúmes. E é normalmente aqueles ciúmes controlador, aqueles ciúmes doentio. Enfim, muito se pode falar. Deixa eu ajustar o microfone aqui. Eu tiro ele da frente da mesinha aqui para eu poder escrever, né? Senão eu não escrevo para vocês. Os ciúmes, perdão, Logunã, fiquei travado lá nos ciúmes. Logunã é um orixá que atua ativamente na nossa vida o tempo todo. Ela cuida de cada um de nós, ela nos equilibra na fé. Quando sua fé começa a balançar, é ela que te levanta, assim como quando você exagera, é ela que te derruba, né? É ela que te mostra que está errado, é ela que te tira do caminho. Quando você tem muita fé num terreiro ali, vou dar um exemplo da nossa vida de terreiro. Você tem muita fé naquele terreiro, muita fé, muita fé, muita fé, até que acontece uma coisa errada e você se decepciona e sai dali. Aquilo pode ser uma atuação de Logunã, não contra você, mas contra aquele dirigente que pode estar agindo realmente de forma errada. Então, Logunã é quem vai reger nessa questão da religiosidade. Mais para frente a gente vai chegar nas linhas de trabalho, e nas linhas de trabalho a gente vai poder falar sobre cada linha que é regida por cada orixá. E aí nós chegaremos na linha que é regida, na linhagem de trabalho que é regida por Oxalá e Logunã, lá na frente. Por enquanto, o importante é a gente saber que nós já conhecemos os dois polos da linha da fé, e na nossa próxima aula falaremos sobre a linha do amor. Não esquece de deixar seu like, não esquece de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo com seus amigos, e se você quiser o certificado, entra lá na nossa plataforma, tá certo? Um grande abraço para todos vocês e axé!